beleza? Em meio a essa correria da minha nova fase de vida aí, meu filho com poucos dias de nascido, vamos embora soltar mais um vídeo aqui para vocês, comentando tudo sobre Sport 1, Goiás 1 e Paysandu 0, Sport 1, os dois últimos jogos do Sport. Vamos lá. Primeiramente falando sobre Sport e Goiás. Eu comentava com amigos, né, antes do jogo, dizendo que o jogo possivelmente seria um jogo difícil, porque o Goiás vinha desesperado aqui para Recife para jogar contra o Sport, vinha para buscar a vitória, porque a situação dele era ruim, e eles vinham com tudo. Então o Sport teria que ter cuidado com esse jogo. E se a gente observar direitinho, Sport e Goiás foi um jogo diferente, né, nessa era de Pepa, desde que ele assumiu o Sport até aqui, porque foi um jogo que o Sport de Pepa vinha abafando o adversário desde os primeiros minutos. Esse Sport Goiás foi diferente. O Sport sentiu dificuldade. Eu comentava também com amigos que Felipe iria fazer falta nesse time, com todos os defeitos do mundo. Felipe tem uma boa saída de bola, Felipe faz o jogo do Sport fluir ofensivamente. E ele iria fazer falta nesse sentido, assim como fez. O Sport teve dificuldade de sair jogando, né, principalmente no primeiro tempo. Um jogo que o Goiás amarrou bem o jogo, marcou direitinho o Sport, o Goiás estava bem encaixadinho e o Sport sentiu alguma dificuldade. Depois, com o passar do tempo, as coisas foram fluindo. E o que pesou também foi o gol do Goiás, né, logo no início do jogo. Praticamente, o Goiás abre o placar, mais uma vez, numa falha defensiva do Sport, passa treinador, é o terceiro treinador do ano que não consegue corrigir as falhas defensivas, e o Sport toma o gol de início do Goiás, e aí depois tem que correr atrás e até consegue, né, empatar o jogo num pênalti em cima de Pedro Vilhena, que entrou inclusive no lugar de Fabrício Domingues, e onde Zé Roberto vai lá e converte o pênalti. Inclusive esse jogo pesa muito contra Coutinho, né? Um jogador que já vem sendo muito criticado pela torcida do Sport, e com razão, né? Com certa razão. Apesar de não ser um desses super críticos de Coutinho, eu reconheço que de fato ele está mal e que precisa voltar a jogar bem, assim como foi no início do ano. Na última bola do jogo, praticamente Coutinho tem a chance de dar a vitória ao Sport num pênalti de certa forma duvidoso, mas que eu marcaria sendo árbitro. Não é porque eu sou Sport, mas eu achei pênalti. Coutinho tem a chance e simplesmente desperdiça. Falando sobre esse pênalti, eu, revoltado pós-jogo, disse: não se pode querer salvar a pele de ninguém em detrimento ao resultado do time no coletivo. Não pode querer colocar os interesses individuais acima do coletivo. Foi isso que eu falei. Poxa, se tu tem um jogador que tá mal tecnicamente, que tá numa fase terrível, que tá sendo super criticado pela torcida, tu não pode colocar esse cara, mesmo ele sendo um dos batedores oficiais do time, você não pode colocar esse cara para bater o pênalti, simplesmente o pênalti decisivo do jogo. Porque o jogo tava 1-1, um jogo, como eu falei, um jogo truncado, difícil, contra um adversário direto que brigava pelo acesso, porque na minha opinião, inclusive, o Goiás saiu da briga. E o Sport teve a chance de vencer esse jogo difícil, esse jogo complicado, e deixou que Coutinho resolvesse o jogo. Poxa, eu até falei, tinha 4 caras dentro de campo que estão à frente de Coutinho em quesitos técnicos e momento do ano. Poxa, Igor Cariús, o próprio Filipinho, Tite Ortiz e Lucas Lima. Qualquer desses 4 que batesse, possivelmente não perderia. Talvez perdesse por coisas do futebol, mas tecnicamente e mentalmente estavam mais preparados do que Coutinho. Então, inclusive, quando o Lucas Lima pega na bola, eu pensei que ele fosse bater, justamente porque eu pensei que eles tivessem pensado isso. Mas não, os caras simplesmente quiseram dar moral a Coutinho e deixou ele bater o pênalti. Beleza, volto a dizer, ele é um dos batedores oficiais do time. Possivelmente ele treina, né, penalidades, mas cara, a fase fala mais alto. A fase fala mais alto. E não era momento de querer salvar a pele dele. Se tivesse 5-0 Sport, tivesse aquele pênalti ali, massa. Coutinho poderia bater e independente se perdesse, não ia fazer falta. Mas estava 1-1 o jogo, como eu falei. Um jogo difícil. Na última bola do jogo, Coutinho vai lá e perde. Enfim, jogo difícil, como esperado, que o Sport sentiu mais dificuldade do que contra CRB, Avaí, Ituano, que é normal. O Goiás tem mais camisa, tem um melhor elenco, tecnicamente falando. E o Sport encontrou essa certa dificuldade. Com esse lamento pelo contexto que se desenhou o jogo, né? Falando sobre o jogo mais recente, o jogo de ontem, né? Jogo no estádio da Curuzu, Paysandu 0, Sport 1. Foi um jogo atípico também, porque de todos os jogos de Pepa até aqui, né? Os 5 jogos de Pepa frente do Sport, Avaí, os 2 contra o CRB, Goiás,
e Paysandu, dos 5 jogos, foi o jogo que o Sport esteve pior em campo. Desses 5 jogos, o Sport não jogou bem ontem, só que o resultado prevaleceu. E assim deve ser, meus amigos. É difícil você parar para pensar direitinho e dizer assim, o time jogou mal, mas venceu, vamos esquecer o desempenho em campo. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu queria jogar mal todos os 38 jogos da Série B e no final do ano subir. Né? Queria jogar mal todos os 38 jogos da Série B, ganhar e no final do ano conquistar o acesso. Eu preferia assim, porque o resultado no fim das contas vai prevalecer. Porque quantas vezes, nessa própria Série B inclusive, quantas vezes o adversário que o Sport enfrentou esteve pior em campo do que o próprio Sport e a gente saiu perdedor? Quantas vezes? Quantas vezes outros times que brigam por acesso jogaram pior do que os seus adversários, inclusive na parte de baixo da tabela, e venceram os jogos? Então, infelizmente, isso é futebol. Ou felizmente, né? Isso é futebol. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Aquele jogo em Maceió, quem era que merecia, pelo que desempenhou em campo, quem merecia a vitória? O Sport. O Sport jogou demais naquele dia em Maceió. E aí, quanto é que terminou o jogo? 1-1. E ontem, o Sport esteve mal. O Paysandu não esteve bem também. Foi um jogo fraco tecnicamente. E aí, quem venceu? O Sport. Isso é o futebol. Então é isso. Vão ter tardes, vão ter noites que o time não vai desempenhar tecnicamente. E isso é normal, normal. Não ache que Pepa seja um Guardiola que vai fazer o Sport jogar bem e vencer todos os jogos amassando o adversário. Até porque isso aí é videogame, é outra realidade, digamos assim, né? Isso aí fica pro videogame. Na vida real tem um adversário do outro lado, na vida real tem um adversário com perspectiva do outro lado, que briga por alguma coisa, por exemplo, o Paysandu briga contra a queda, então, e jogava na sua casa, pressionado. Então, antes do jogo, eu também comentei com amigos. Eu acho que o jogo vai ser difícil por 2 motivos. Primeiro, porque o Paysandu tá brigando para não cair. E segundo, porque o gramado não ajuda do estádio. É um gramado ruim. E para um time tecnicamente bom, que é o Sport, que toca bem a bola, iria sentir dificuldade, assim como sentiu. A gente teve uma surpresa nesse jogo contra o Paysandu, que foi a escalação de Pedro Martins, né? Junto com Felipe e Julian Fernandes. Essa trinca de volantes escalados pela primeira vez com Pepa. Por quê? A gente perdeu Fabrício Domingues, machucado, Tite Ortiz suspenso, Coutinho suspenso também e Vilhena de última hora. Eu até comentei com amigos. Pepa treinou durante a semana com Vilhena de titular. Isso ficou nítido. Vilhena, até porque Vilhena vinha entrando na vaga de Fabrício Domingues, enfim. Ele treinou com Vilhena e de última hora perdeu Vilhena. Então ele pensou o seguinte, vou manter, né, a minha ideia de jogo, vou manter o meu modelo de jogo e vou colocar Pedro Martins. Eu concordei? Não concordei. Por quê? Apesar de gostar e achar um jogador muito promissor, eu acompanho o Pedro Martins desde a base do Sport, inclusive ele está no Sport desde os 13 anos de idade, se eu não me engano. É muito bom jogador, muito promissor, mas ele não vem com sequência. E sequência importa demais no futebol. Importa demais. Teve jogo que ele nem foi relacionado. Então, é um jogador que estava meio que esquecido e de última hora surge como titular. Teve jogo que ele nem pro banco foi. Então, eu não concordei com a escalação de Pepa, mas eu entendi o contexto. Por quê? Com essa trinca de volantes no meio, teoricamente, antes do jogo, você olha na escalação, Pedro Martins ficaria mais fixo, Julian Rodrigues ficaria, teoricamente, mais aberto pela esquerda, na verdade, né? E Felipe mais pela direita. Também Pepa quis preservar Lucas Lima, onde ele vem rendendo bem desde que Pepa chegou, simulando o que Sousa fez no início da temporada. Lucas Lima aberto na direita, ele colocou o Wellington Silva na ponta esquerda, colocou Barleta no banco e quis preservar essa trinca de volantes com algum deles, mais precisamente Pedro Martins, fazendo a função de um falso 10, um camisa 10 ali, só que não é um camisa 10 de origem, né, de qualidade para isso. E aí ele quis preservar o modelo que vinha rendendo bem. E também, se a gente pensar direitinho, Pepa pensou o seguinte, poxa, eu não vou colocar o que eu tenho de melhor logo de cara, porque também eu vou ficar sem opções pro banco. E esse time, inevitavelmente, pode cansar, como é o futebol. E então, talvez ele também tenha pensado nisso e tenha colocado o Barleta no banco também, pensando por esse viés. Então, assim, não concordei com a escalação, mas eu entendi o que ele quis fazer. E outra coisa, ele quis também dar liberdade aos laterais, a Filipinho e a Igor Cariús. Filipinho voltou à titularidade. Filipinho é um cara mais agudo do que Dalbert, né? Então ele quis dar liberdade aos laterais, quis explorar a velocidade de Wellington Silva e quis fortalecer o meio campo com essa trinca de volantes. Deu certo? Não deu certo. Qual é o ponto positivo disso? Pepa de imediato mudou. Na hora do intervalo, se você observar direitinho, no primeiro tempo, dois jogadores já estavam em aquecimento. Dalbert e Barleta. Desde o primeiro tempo. E aí no intervalo os dois entram, Dalbert na vaga de Filipinho e Barleta na vaga de Pedro Martins. Ou seja, Pepa, graças a Deus, se incomodou com a partida abaixo dos dois e mudou.
É muito bom ter um treinador que se inquieta com a situação, que ele vê a situação e não demora a dar uma resposta. E logo de cara ele já trocou. No intervalo, a primeira oportunidade ele trocou. Foi muito bom, porque no segundo tempo o Sport já voltou melhor. Não é que o Sport voltou jogando muito mais bola do que o primeiro tempo, mas jogou de forma mais voltou de forma mais coesa, mais organizada. Tanto é, quer ver um exemplo disso? Julian Fernandes, que no primeiro tempo não foi bem, no segundo tempo foi bem. Barleta entrou bem. O Wellington Silva cresceu na partida. Zé Roberto cresceu na partida. Cariús cresceu na partida. Ou seja, o time cresceu de rendimento. E inevitavelmente você via que poderia sair o gol a qualquer momento. O Paysandu levou algum certo perigo ao Sport muito mais no primeiro tempo, na questão do abafa, do apoio da torcida, da pressão, do estádio também, que é bem acanhado, que é aquele tipo espécie de caldeirãozinho. Então, foi muito mais na base da força, né? Mas sem muita qualidade. Inclusive, no segundo tempo, o Sport correu alguns riscos desnecessários. Talvez por ter se lançado muito ao ataque para tentar o gol, né? Enfim. Só que meio que da metade, a parte final do jogo, Pepa faz algumas substituições mais, como é que eu posso dizer, fugindo um pouquinho do modelo de Pepa, né? Ele bota Castan, o Sport fica com 3 zagueiros e depois Igor Caribe se machuca. E quem é que entra? Alisson Cassiano para fazer lateral direito. O Sport ficou com 4 zagueiros em campo. Coisa inédita, coisa que não é comum, mas acontece. E aí o time tem que estar pronto para isso. Por incrível que pareça, Alisson Cassiano entrou bem na direita. Inclusive salvou uma bola bem perigosa do Paysandu. Enfim, qual é o resumo desse jogo? O Sport não jogou bem, não convenceu, tecnicamente falando, em termos de desempenho, de rendimento, mas conseguiu o resultado. Foi pragmático. Então, assim, é como eu falei, vai ter jogo que a gente não vai jogar bem, mas o que importa é os 3 pontos. O que importa é o resultado. Sabe por quê? Nós somos atualmente o terceiro colocado do campeonato. O mesmo número de pontuação do quarto colocado, que é o Mirassol, nosso próximo adversário. Mas a gente tem um jogo a menos, que é contra o Operário em casa. E possivelmente, tudo indica que esse jogo vai ser numa sequência de 3 jogos do Sport jogando em casa, na Ilha do Retiro. Então, as perspectivas são muito boas. A esperança é de talvez 9 pontos lá na frente. Né? Vamos projetar isso com humildade e ver no que é que dá. Beleza? O que é que fica de positivo sobre o jogo contra o Paysandu? O que é que fica de positivo sobre esses 2 últimos jogos? O Sport continua relativamente jogando bem, dentro da margem, né, que pode, né, com suas nuances, cada jogo é uma nuance, cada jogo é um viés de análise, de desempenho, mas o Sport no geral vem jogando bem. São 5 jogos, como eu falei, na Era Pepa. Jogou muito bem contra o Avaí lá, venceu. Jogou muito bem contra o CRB em Maceió, apenas empatou. Jogou bem contra o CRB na Arena Pernambuco, venceu. Jogou mais ou menos contra o Goiás, empatou, tendo chance de vencer na bola do jogo, né, se não fosse Coutinho. E jogou mal, né? Mal, assim, é um mal razoável contra o Paysandu e venceu. O que importa nisso tudo? Estamos a 6 jogos sem perder. Então, isso é muito bom para um time que vinha em baixa, para um time que vinha sem perspectivas mais no campeonato. O Sport voltou para a briga, o Sport voltou com tudo, e quando o Novo Horizontino Santos olham pelo retrovisor, eles não observam o Sport como observam o Mirassol da vida. Eles observam o Sport com o peso da camisa do Sport. Então é diferente. Tudo muda a perspectiva. Inclusive, Santos e Novo Horizontino empataram. Deixou um certo resquício de sonho pensando em título do Sport, mas eu prefiro ser mais cauteloso e pensar em acesso exclusivamente agora. Se vier o título, vai ser consequência, mas eu prefiro focar no acesso. E para conquistar o acesso, a gente precisa vencer jogos como venceu ontem. Às vezes sem jogar bem, mas venceu. O próximo jogo contra o Sport, dificílimo. Mirassol é um time organizado, né? Principalmente jogando em casa, mas o Sport tem totais condições de chegar lá e vencer o jogo. E se vencer, meus amigos, aí se solidifica ali do G4 e fica grandão. O Leão fica grandão, beleza? Depois a gente pega uma sequência difícil, Ceará em casa, Novo Horizontino fora, enfim. Então assim, quanto mais pontuar, melhor. A gente tem atualmente 46 pontos dentro da margem de cálculos para subir esse ano, talvez fique entre 62 e 64. Então talvez a gente precise de o quê? 16, 17 pontos. Isso daria o quê? 6 vitórias. Dentro de quantos jogos que a gente tem? 11. Seria muito bom, né não? Muito bom mesmo. A gente tem 11 jogos a serem feitos, lembrando que a gente tem um jogo a menos, então as perspectivas são boas do esporte. Eu tenho dito, né, conversando com amigos no dia a dia, que o esporte voltou a nos dar esperança, o esporte voltou a desiludir, porque vem jogando bem, vem jogando bola para subir. Né? A gente tem outros adversários que, na minha opinião, por exemplo, Novo Horizontino e Santos já subiram. Na minha opinião, Novo Horizontino e Santos subiram. Restam duas vagas que para mim brigam: Sport, Mirassol, Vila Nova, Ceará, Avaí, Curitiba e América Mineiro. Esses times brigam por 2 vagas. Se eu tivesse que prospectar, se eu tivesse que palpitar, eu palpitaria Sport e América Mineiro. Porque eu acho que o América Mineiro tem elenco, tem treinador com experiência na Série B, tem treinador com uma ligação com o clube, então eu acho que o América Mineiro vai acabar chegando. E é isso, meus amigos, beleza? Aquele pedido de sempre, que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, e a gente vai interagir na medida do possível, beleza? Vamos embora por mais.
pelo Sport tudo e, se Deus quiser, rumo à Série A, beleza? Valeu! E antes que eu esqueça, Pedro Lobo, meu filho, Pedro Henrique Lobos, continua invicto, viu? São 6 jogos desde que ele chegou ao mundo, 4 vitórias e 2 empates. Então eu já tenho dito, o homem chegou e chegou chegando. É o homem do acesso. Vamos embora.